capítulo 13, e quando você encontrar, fique de pé em reverência à palavra. Nosso irmão Davidson vai ler apenas 3 versículos, do versículo 31 ao versículo 33. Mateus, capítulo 13, do versículo 31 ao 33. E contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm fazer os ninhos dos seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola: o reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Ó Deus, mais uma vez, obrigado pela leitura da Tua palavra, Deus. E que Teu Santo Espírito nos fale nessa noite, Pai Santo, para que possamos a cada dia aprender mais de Ti, Senhor Deus. E assim como foi lido, que sejamos impactados pela Tua palavra e que aprendamos, ó Deus, com a lição que nos será dada nessa noite. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. O que nós encontramos, meus irmãos, nesse capítulo 13 do Evangelho de Mateus, são algumas parábolas que Jesus contou acerca do reino de Deus. E durante algumas quintas-feiras, nós iremos falar sobre essas parábolas que Jesus ensinou aos seus discípulos acerca do reino de Deus. Nós vemos ali no começo do capítulo 13, quando o Senhor Jesus fala sobre a parábola do semeador, de quando o semeador lança a semente em alguns tipos de solos, e nós veremos isso mais para frente. O Senhor Jesus vai falar também sobre a parábola do joio e do trigo. E nós veremos também, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos diz que dentro do reino de Deus existem 2 tipos de pessoas: aqueles que são joio e aqueles que são trigo. E nós veremos que, embora exista muita semelhança entre o joio e o trigo, eles crescem de forma igual. Eles têm até uma boa semelhança, mas um dá frutos, o trigo, e o joio não. Esse não frutifica, esse não dá frutos. E nós veremos sobre isso. E nós veremos, meus irmãos, que tal qual o joio e o trigo, uns serão colhidos para o celeiro celestial, mas outros serão colhidos para o fogo eterno. Nós veremos isso mais adiante. Mas essa noite, meus irmãos, eu queria falar com vocês acerca da parábola que Jesus falou sobre o grão de mostarda e sobre o fermento. E para que fique bem claro para nós nessa noite, é interessante que todas as vezes que o Senhor Jesus falava em parábolas, Ele vai dizer ali: e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus estava querendo dizer com isso, meus irmãos? Será possível que todos nós não temos orelhas? Será que todos nós não temos ouvidos? Na verdade, o que Jesus estava dizendo naquele momento é que nem todos aqueles que ouvem guardam estas palavras. Nem todos que escutam essas palavras as praticam. Portanto, meus irmãos, até mesmo dentro da igreja, nem todos guardam as palavras que ouvem. Nem todos que estão na igreja assimilam essas palavras e as põem em prática. Aí Jesus, quando começa agora a falar sobre essa parábola do grão de mostarda,
E meus irmãos, é interessante que Jesus disse, olha, o reino de Deus é como um grão de mostarda, que apesar de muito pequeno, quando cresce, se transforma na maior das hortaliças, e chega, meus irmãos, à altura de uma árvore de 4 metros. Mas o que nós precisamos entender também é que, apesar de Jesus dizer aqui nesse momento, meus irmãos, que a semente de mostarda é a menor das sementes. Alguém aqui já viu um grão de mostarda? Já viu? Uma vez, quando eu estava numa missão lá no interior da cidade de Salgado, eu caí na bobagem de apresentar o grão de mostarda para as pessoas. Imagina, irmã Dorinha, um alfinete. Já viu a cabeça do alfinete? É pequenininho. Pois um grão de mostarda tem o mesmo tamanho da cabecinha do alfinete. Cerca de 20 milímetros. Esse negócio pequeno? Aproximadamente 6 vezes menor, Rosinaldo, do que um caroço de feijão. E eu caí na bobagem de levar grãos de mostarda para lá. E as pessoas que moravam lá numa zona rural pensaram em quê? Vamos plantar mostarda. E se esqueceram da mensagem. Eu digo, nunca mais eu levo o grão de mostarda. Mas quando Jesus disse, meus irmãos, que o grão de mostarda é a menor das sementes, na verdade, o grão de mostarda, apesar de ser muito pequena, mas ela não é a menor semente. Se o grão de mostarda tem cerca de 20 milímetros, eu estava pesquisando e existe uma sementinha que tem 1 milímetro. Bichinha pequena, rapaz, que eu não consigo ver uma dessa. Eu não consigo ver um grãozinho desse. Eu não consigo ver um grão de mostarda. Quanto mais um grãozinho. O nome deles é Tef. Eu não sei se escreve. Se pronuncia Tef ou Tif. É T-E-F-F. E essa sementinha tem 1 milímetro. Dizem que é a menor semente. Mas não é que Jesus estivesse enganado, meus irmãos. É porque o judeu daquela época, aqueles discípulos de Jesus que só conheciam a mostarda como sendo o menor grão, Jesus disse, olha, o reino de Deus é como um grão de mostarda, muito pequeno, muito pequenininho, mas ele cresce, e quando ele cresce, ele fica do tamanho de uma árvore de 4 metros de altura, cresce bastante. Mas Jesus tinha uma finalidade, Patrícia, em dizer isso, porque se os irmãos bem lembram, aqueles discípulos, aqueles judeus, eles esperavam, Bia e Carol, um libertador. Mas acontece que o libertador que eles esperavam seria aquele rei, assim como era Davi, um rei que conquistava tudo pela força do braço, pela espada, pela guerra. E aqueles discípulos, aqueles judeus, esperavam um libertador assim como esse, para que quando ele chegasse, ele conquistasse todo o Israel, e ele trouxesse todo aquele glamour que o império tinha na época do rei Davi, quando Israel dominava tudo e todos. Aí chega Jesus dizendo, não, meus irmãos, não é assim não. O reino de Deus, este que eu inaugurei com o meu nascimento, ele começa pequenininho como um grão de mostarda, e ele vai crescendo. E eu fico imaginando a desilusão dos discípulos, dizendo, mas a gente esperava um libertador, a gente esperava um guerreiro, a gente esperava um homem forte. Aí de repente chega Jesus dizendo, não, a gente não vai ganhar isso, a gente não vai ter um reino pela força, a gente não vai ter um reino pela espada. O nosso reino vai começar pequenininho, como esse grão de mostarda. Eu tenho um amigo que é mineiro, e ele não fala pequenininho, ele fala pititinho. Não é nem pititinho, é pititim, é pequenininho. E, meus irmãos, o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, é que o reino de Deus começa pequeno como um grão de mostarda, mas ele cresce, ele cresce.
Os discípulos de Jesus não entenderam isso, pelo menos neste começo. Eles vieram entender depois, mas nós precisamos saber disso. O reino de Deus, ele começa pequeno, tal qual aquele grãozinho de mostarda, mas ele cresce, e cresce, e cresce. É como se nós estivéssemos dizendo, imagina Carol e Ivonete, vocês que conhecem tão bem o Rio de Janeiro, imagina a escadaria da Penha. Para poder chegar lá em cima, tem que começar por onde? Pelo primeiro degrau. Não dá para chegar no último degrau sem passar pelo primeiro, a não ser que sejam somente 2 e você pula os 2. Mas, meus irmãos, o que nós precisamos acalmar o nosso coração é que nós não podemos esperar que toda a plenitude do reino chegue sem que tenha um começo. E Jesus está dizendo, olha, não vai ser de uma vez, vai ser devagar. Assim como nós esperamos o crescimento da igreja, um crescimento saudável, eu não tenho a pretensão, meus irmãos, de que de repente a gente abra essa porta e entrem tantas pessoas a ponto de as cadeiras da igreja não serem suficientes. É verdade que se Deus quiser fazer isso, Ele faz. Mas o que nós esperamos é que tenha um crescimento saudável. E louvado seja Deus que essa igreja tem recebido pessoas. Assim como este casal, Davidson e Cícera, assim como chegou também Mateus, assim como voltou Davidson, assim como voltou Vitor, e assim como Deus tem mandado Alberto e Helena, e Deus tem mandado pessoas para essa igreja. Tem aquela moça lá, Daniele, como esposo, que tem nos visitado, assim como tem o primo de Mateus. Meus irmãos, Deus tem mandado pessoas. Mas a gente, é verdade, Deus sabe de tudo e Ele controla todas as coisas. Mas um crescimento saudável, normalmente ele começa aos poucos. Eu me lembrei da história de um grande pregador, um homem chamado Charles Spurgeon. Alguém aqui já deve ter ouvido falar dele, eu já falei dele algumas vezes aqui. E é interessante, meus irmãos, que certa vez Spurgeon estava indo para a igreja e ele morava em Londres, na Inglaterra, no século XVI. E teve um dia, Francisco, caindo muita neve. E Spurgeon pensou, não sei se eu vou, estava igual a irmã Adelaide hoje, meu pé está doendo, eu não sei se eu vou, não sei se eu fico, mas ele resolveu ir. E quando ele chegou na igreja, só tinha um diácono lá, o diácono filho. E quando o diácono olhou para Spurgeon, ele disse, não, tem um membro na igreja e a palavra precisa ser pregada. E naquela noite, meus irmãos, Charles Spurgeon foi impactado pela palavra de Deus. E naquela mesma noite, Cícera, ele tomou uma decisão. Ele disse, a partir de hoje, a minha vida vai ser para pregar o Evangelho. A minha vida vai ser para pregar as boas novas do reino de Deus. E ele começou o ministério dele, com poucas pessoas. Mas acontece, meus irmãos, que quem controla o crescimento da igreja é Deus. E Deus foi mandando membros para aquela igreja, e Deus foi melhorando a estrutura daquela igreja, que era uma igreja pequena, a tal ponto que até mesmo a rainha da Inglaterra ia à igreja para ouvir a mensagem pregada por Charles Spurgeon, que ganhou o apelido de príncipe dos pregadores. A glória era dele? Não, a glória era de Deus, sempre para Deus. Mas Deus usou aquele homem através de uma vontade de servir a Deus. E a igreja, o ministério dele cresceu. E tomou conta aí de toda Londres, de toda a Inglaterra. Até hoje, século XXI, nós estamos falando ainda do ministério de Charles Spurgeon. De tanto que ele impactou a história através da pregação da palavra de Deus. E é assim, meus irmãos, que nós esperamos. É assim que nós aguardamos que o reino de Deus, ele cresça, ele se expanda. E olha que o ministério, o reino de Deus, começou pequeno. Imagina Jesus quando ele começou o seu ministério. Quantos homens andavam com Jesus? 12. Agora você imagina que daqueles 12,
Um traiu Jesus. Sobra quantos? 11. Dos 11, perto da crucificação de Cristo, quantos ficaram? Nenhum. E desses 11, a gente ainda encontra, meus irmãos, Pedro, que negou Jesus 3 vezes, e Tomé, que disse, quando ele ressuscitou, eu só acredito vendo. Quem diria, meus irmãos, que um ministério como esse cresceria a tal ponto que hoje, dos aproximadamente 7 bilhões de pessoas que nós temos no mundo, mais de 2 bilhões de pessoas se consideram cristãos, reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. E tudo começou com 12 homens, sendo que dos 12, um ainda era traidor. Porque quem faz crescer esse reino é Deus. Ele é o rei. E é Ele que controla todas as coisas. O versículo continua dizendo, meus irmãos, que aquela árvore, quando cresce, muitas aves vão ali fazer os seus ninhos lá. E a ideia que nós temos aqui é que essas aves, Jesus estava falando das pessoas que vão ao encontro do reino de Deus, que quando escutam a palavra de Deus, eles procuram repouso, eles procuram descanso neste reino, no reino de Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, aí fora não estão desesperadas? Quantas pessoas aí fora não estão carentes da graça de Deus e precisam, e quando vêm à igreja, muitas vezes relutando, é verdade, mas quando chegam aqui dizem: aqui eu encontrei o descanso, aqui eu encontrei a paz, aqui eu encontrei o repouso que o mundo nunca me ofereceu. Porque é isso que nós encontramos, meus irmãos, no reino de Deus. Descanso, refrigério, repouso, conforto e consolo. Mas este reino de Deus espera que eu e você façamos a nossa parte. O reino de Deus, meus irmãos, espera que eu e você façamos aquilo que nos é de direito. E talvez você diga: mas pastor, eu não tenho tantos talentos, eu não tenho tantos dons, eu não tenho recursos. E mais uma vez, o que aconteceu na igreja aqui, o que nós presenciamos nessa igreja, meus irmãos, é um verdadeiro milagre de Deus. Aonde nós chegamos daqui, saímos daqui domingo, as paredes não estavam pintadas. E quando nós chegamos aqui na quinta-feira, as paredes todas pintadas. E quando nós viermos aqui na semana que vem, nós veremos também outros serviços sendo feitos aqui na igreja. Por quê? Porque todo mundo aqui está fazendo a sua parte em prol do reino de Deus. Então você pode pensar: mas eu não tenho tantos talentos. Mas Deus não requer tudo de você. Deus quer que você faça a sua parte. E qual é a sua parte? O que é que você sabe fazer? O que é que você pode fazer? Se você sabe, se você pode, faça o melhor que você puder. Porque no final de tudo, sabe quem é que vai ser glorificado? É Deus. Não sou eu, não é você, mas quem é glorificado aqui é Deus. Portanto, meus irmãos, nessa primeira parte, quando Jesus fala sobre o reino de Deus, Ele fala que este reino, ele cresce, ele se expande, e ainda vai crescer mais, meus irmãos. Ainda vai se expandir mais. Porque ainda há muitas pessoas, há muitos moradores deste reino que ainda não estão fazendo parte, mas precisam ser impactados e transformados pela palavra do Evangelho. E aí Jesus parte agora para a segunda parábola. Se por um lado a primeira parte fala sobre o crescimento do reino de Deus, a segunda parte fala agora sobre a influência do reino de Deus. E Jesus vai dizer: olha, o reino de Deus é como um fermento que uma mulher pega e ela mistura a uma grande quantidade de farinha. Dependendo da versão que você esteja utilizando aí na sua Bíblia, vai ter que esta mulher, ela escondeu fermento em 3 medidas de farinha. Porque essa
Essa é a versão original que nós pegamos lá do grego. Talvez Jesus estivesse olhando para sua mãe, preparando pães, preparando aquele alimento, e talvez ele tenha usado o exemplo da mãe dele, quem sabe, na questão aqui do fermento e dos pães. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que o reino de Deus é como o fermento realmente que uma mulher coloca em uma grande quantidade de farinha. E essa grande quantidade de farinha que Jesus usa aqui daria para alimentar aproximadamente ali 100 pessoas, ou alimentar 100 pessoas. Pense em um bocado de pão. É pão para 100 pessoas. Ah, eu só como muito pão. Come muito pão. Pô, muito. Ele está pensando na quantidade de pães que ele comeu hoje. Faltou o dedo para contar, olha. Rosinaldo, é bom comer pão? Por vez ou por dia? Como é? A comida amarelinha, né, Daniel? A comida amarela. Quando Jesus fala, meus irmãos, que o reino de Deus é como um fermento que a mulher esconde. E nós precisamos ter em mente aqui o que Jesus está falando. É que este fermento ele tem o poder de influenciar pessoas. O problema é que muitas vezes nós tentamos, irmã Dorinha, influenciar pessoas pelo nosso exterior. Quando na verdade o que o texto está dizendo aqui é que nós não devemos influenciar as pessoas pelo nosso exterior. Nós precisamos influenciar as pessoas pelo nosso interior. Influenciar pelo exterior é difícil demais. É mais fácil nós influenciarmos pessoas pelo nosso interior. É a forma como Deus nos muda, são as nossas atitudes que certamente vão influenciar positivamente pessoas. Eu fico pensando aqui mais uma vez, Jesus, quando fala sobre este fermento, meus irmãos, ele estava trazendo mais uma vez à mente dos seus discípulos que o reino de Deus, ele precisava influenciar não pela força, porque os judeus queriam aquele libertador que viesse derrotar o inimigo, e o inimigo naquele momento era quem? O Império Romano. Mas Jesus está dizendo, não, gente, não é pela força da espada, mas é pela influência do reino de Deus. Quando nós queremos influenciar pessoas, não adianta a gente querer fazer isso pela força. Eu estava conversando com alguns jovens há um tempo atrás, e o jovem me disse, pastor, eu preciso mudar ainda muito para poder ir para a igreja. Tem muitas coisas em mim que eu preciso mudar para que eu possa ir para a igreja. E meus irmãos, é um entendimento errado isso aí. Porque nós sozinhos nunca conseguiremos melhorar. Se não for pela influência do Evangelho e pela ação do Espírito Santo, nós não conseguiremos melhorar. Sozinhos nunca. Por isso nós não conseguiremos influenciar pessoas simplesmente por aquilo que nós vestimos ou por aquilo que nós falamos. Se nós queremos impactar alguém, se nós queremos influenciar alguém, que a gente chegue perto da pessoa e que a gente, através das nossas atitudes, do nosso interior, é que a gente vai conseguir influenciar positivamente essas pessoas. Agora, essa transformação, ela acontece de fora para dentro ou de dentro para fora? E aí? Porque se essa mudança acontecer de fora para dentro, essa mudança vai ser superficial. Mas quando nós mudamos de dentro para fora, as pessoas percebem a nossa mudança.
E eu vou dar um exemplo para a gente poder assimilar essa noite. Imagina quando Davidson viu Cícera. Imagina que o coração dele deve ter dado uma disparada. Porque Davidson, quando olhou para Cícera, disse: essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Certamente a pressão arterial de Davidson deve ter dado uma subida. Não subiu, né? Está balançando a cabeça. Não balança a cabeça que você me mata. E a mudança dele, certamente, meus irmãos, fez com que ele se aproximasse de Cícera, fez com que ele mudasse o comportamento dele, para que Cícera notasse aquilo que ele queria que ela notasse. E isso fez com que os olhos de Cícera também brilhassem. Ela disse: pense no homem, Francisco. Esse é um homem sarrão da minha vida. Aleluia. Vai, Cícera. Olha, essa risada dela eu vou entender como um sim. Porque eles casaram esse mês, então eu vou entender isso como um sim. Eles até lhe comprar um tamborete, rapaz, para ficar na altura dela. Louvado seja Deus. Porque, meus irmãos, quando o Evangelho transforma a nossa vida, nós mudamos de dentro para fora. Agora deixa eu trazer uma realidade para a gente aqui. Quando nós fomos convertidos a Cristo, e todo mundo aqui deve ter passado por isso. Quando você foi convertido a Cristo, certamente no outro dia, quando você saiu da igreja, você começou a pensar: agora eu vou mudar o mundo. Eu vou transformar o mundo com as minhas atitudes. As pessoas vão perceber que eu sou uma nova criatura. Chega no outro dia, irmã Dorinha, aí surge o primeiro problema, surge a primeira dificuldade. E se essa mudança não acontecer de dentro para fora, Ivonete, na primeira dificuldade a pessoa vai dizer: isso é muito difícil para mim. E é por isso, meus irmãos, que nós temos todo o cuidado do mundo, porque o novo convertido, o neófito, ele tem aquele fogo, aquela labareda alta demais. Mas aí vem a primeira dificuldade, Francisco e Dino. Vem o primeiro problema. E esse novo convertido precisa de um suporte. Porque senão ele vai esfriar na fé, Patrícia. E ele vai abandonar a caminhada. Porque é difícil, meus irmãos, essa caminhada rumo ao reino de Deus. Acontece que muitas vezes nós cobramos isso. E nós esperamos que as coisas aconteçam rápido. Mas acontece que Jesus está dizendo: olha, gente, é devagar. Não adianta querer subir de 10 em 10 degraus, porque você precisa subir um por vez. Mas assim como o fermento, ele consegue se misturar. Quem já fez pão aqui em casa? Pão caseiro. Quando você mistura o fermento com o trigo, com a massa, consegue separar depois? Irmã Dorinha, quando a senhora vai fazer bolo em casa, que a senhora mistura a farinha com o fermento, consegue separar depois? Hein? Consegue, irmã Dorinha? Misturar a farinha ou separar a farinha e o fermento? Consegue não, né? Porque é isso que acontece, meus irmãos. Quando este fermento, que é o reino de Deus, entra em nossas vidas, não tem mais como separar o homem do reino. Fica uma coisa só. E assim como aquele pão que vai ao forno depois que está misturado com o trigo e o fermento, e ele cresce por igual, assim também somos nós. Nós também crescemos por igual. Acontece que não pode, meus irmãos, crescer somente uma área de nossas vidas. Precisa crescer todas as áreas. Mas, pastor, tem uma área da minha vida que não está crescendo. Olha, tem uma área da minha vida que funciona muito bem, mas tem outra área da minha vida que parece que o reino de Deus não entrou. O que pode ser, meus irmãos?
certamente não foi o fermento certo. Talvez o fermento que você tenha colocado na sua vida seja o fermento da religiosidade. Talvez seja um fermento de vaidade, um fermento de orgulho. Mas certamente não foi o fermento do reino de Deus. Porque se o reino de Deus entra na sua vida, todas as áreas da sua vida vão mudar por igual. Não vai sobrar uma área que seja diferente da outra. É por isso que o texto vai dizer que todo o fermento que é misturado com aquele trigo faz com que aquela massa toda, aquela farinha toda fique fermentada. Assim é o reino de Deus em nossas vidas. Ela fermenta por igual. Aí a gente pega nos dias de hoje, meus irmãos, quando pessoas têm uma certa dificuldade em chegar num ambiente de trabalho, Patrícia, e confessar publicamente que é cristão, porque existe um medo de ser constrangido. Existe um medo hoje em dia de nós declararmos a nossa fé publicamente. De repente chega uma pessoa falando sobre política, que é o que mais se fala nesse país hoje. E você é de direita, você é de esquerda, você é de centro, você é para frente, você é para trás. Quando na verdade, meus irmãos, nós somos do reino. Nós somos moradores do reino. E no reino de Deus não existem essas ideologias. Eu ouvi uma comparação esses dias, eu disse, eu vou levar isso para a igreja. E disse, existem diferenças entre cristianismo, socialismo e capitalismo. O socialismo vai dizer, o que é seu é meu. O capitalismo vai dizer, o que é meu é meu. Mas o cristianismo, meus irmãos, diz, olha, o que é meu é seu. Porque nós não somos exclusivistas. Nós dividimos aquilo que nós temos, porque esse foi o ensinamento que Cristo nos deu. E essas ideologias não fazem parte do povo de Deus. Nós precisamos olhar não para quem é de direita, não para quem é de esquerda. Nós precisamos olhar para o alto. Porque nós somos peregrinos nessa terra, meus irmãos. Nós somos moradores do reino, que por enquanto estamos aqui. E não podemos permitir que nossas vidas sejam contaminadas por essas ideologias que têm brigado e têm afastado o povo de Deus. Muitas vezes tem feito com que famílias briguem por conta de coisas supérfluas, quando na verdade o reino de Deus ele agrega. Que na sua vida e que na minha vida, meus irmãos, nós não permitamos que esse tipo de ideologia influencie a sua vida e a vida da sua família. E eu quero finalizar essa reflexão para a gente não ficar até mais tarde hoje. Eu queria dizer, meus irmãos, que se por um lado você precisa subir degrau por degrau, sabe como é que você vai alcançar pessoas? É dentro do seu trabalho, falando do Evangelho, é apresentando as virtudes do Evangelho, é conquistando a sua família pelo poder do Evangelho, é seus colegas de trabalho sendo conquistados pelo poder do Evangelho, são suas amizades sendo contaminadas ou influenciadas positivamente pela ação do Evangelho. Alcancemos pessoas, meus irmãos, pelo poder do Evangelho. Se nós queremos que o reino de Deus se expanda ainda mais, que sejamos nós os portadores dessas boas notícias, que sejamos nós aqueles que vão dizer, olha, o reino de Deus é diferente de tudo aquilo que a terra ensina, que o mundo ensina. E este reino de Deus tende a se expandir cada vez mais e mais. Mas em segundo e último lugar, nós precisamos influenciar positivamente o mundo. Certamente você vai ouvir que o cristianismo, ele influenciou positivamente a ciência. Há tantos cientistas famosos que eram cristãos e que trouxeram boas repercussões para o mundo. Certamente você tem conhecimento de que a música foi influenciada positivamente por cristãos. Eu já falei aqui, vou lembrá-lo de novo. Um grande músico
Johann Sebastian Bach, cristão, e influenciou positivamente o mundo. A educação foi influenciada pelo cristianismo, que diga as igrejas de doutrina reformada, que tem por excelência grandes escolas, grandes faculdades, fora do Brasil e dentro do Brasil. Fora do Brasil, só para que os irmãos tenham conhecimento, aquela universidade de Harvard ela foi fundada por cristãos. É verdade que hoje está meio escapibada, porque não continuou seguindo os valores cristãos, mas é uma excelente, talvez uma das melhores universidades do mundo, mas começou com cristãos. Aqui no Brasil nós também temos universidades cristãs, escolas cristãs. O esporte foi influenciado por cristãos. Aqui quem gosta de esporte, nós temos os atletas de Cristo. Há tantas áreas, meus irmãos, que foram influenciadas positivamente pelo cristianismo. E nós não podemos ser diferentes disso. Que cada um de nós, ao sair dessa igreja, nessa noite, que sejamos influenciadores do mundo e não sejamos influenciados pelo mundo. Que sejamos sal e luz neste mundo, para que nós tragamos para este mundo que vive em trevas a luz que reflete de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Senhor meu Deus, mais uma vez, Pai Santo, obrigado pela exposição da Tua Palavra. Ó Deus, o que nós te pedimos nessa noite é que o Senhor nos capacite para que nós sejamos influenciadores deste mundo, ó Deus, que nós possamos proclamar o reino de Deus às pessoas, que nós sejamos exemplos positivos e que as pessoas olhem para nós e não vejam apenas homens e mulheres ou jovens, mas que vejam pessoas que foram profundamente transformadas pelo reino de Deus. Para que as pessoas vejam neste mundo, Pai Santo, que nós somos peregrinos, nós estamos de passagem aqui, e que este mundo não tem nos contaminado com seus valores mundanos, promíscuos. Que sejamos, ó Deus, aqueles que vão expandir o Teu reino, Senhor. Que sejamos aqueles que têm levado a Tua palavra aos quatro cantos, Pai. Eu fico imaginando, ó Deus, que Pedro, naquele momento lá da criação, no momento do começo da igreja primitiva, talvez Pedro nunca tivesse pensado, ó Deus, que nós aqui em João Pessoa agora estivéssemos falando do Teu reino, ó Deus. Que ele começou lá atrás, porque também foi influenciado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que este reino se expanda, Pai, para a honra e glória do Teu nome. E assim nós te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Domingo pela manhã, às 10 horas, estaremos aqui para a nossa escola dominical. E domingo à noite, se Deus permitir, estaremos aqui também para o nosso culto público. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.